Bom dia, alunos. Eu sou a professora Cristiane e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de empreendedorismo social, que vai trabalhar vários temas relacionados à sociedade o que esses temas também têm afetado a sociedade, principalmente analisando, focado na sociedade local, na nossa cidade. O primeiro tema a ser discutido é sobre consumo e consumismo. Então, eu preparei alguns slides aqui e vou estar explicando para vocês antes de vocês estarem fazendo as atividades. Nós temos uma diferença, né, das duas palavras, de ser consumista, né, e no caso do consumo. Consumo e consumismo, ou consumista, tem uma certa diferença. Então, nós vamos ver essa definição agora. O consumo é uma atividade econômica que se fundamenta na utilização direta das riquezas gerais. Justamente por isso, pressupõe a racionalidade e sua prática. O consumo ele está mais direcionado, ligado àquilo que você necessita para sobreviver, que você não tem como você deixar de, digamos assim, de comprar aquilo porque aquilo está ligado à sua sobrevivência. Não tem como você, digamos assim, ficar sem. Não tem como eu, digamos assim, deixar de ter um certo alimento, deixar de ter, por exemplo, a água, né? No caso. Então, o consumo ele está ligado àquilo que eu necessito para sobreviver. Próximo slide. Nós temos aqui a questão do consumismo, né? É o ato de adquirir produtos e serviços de maneira compulsiva, sem necessidade ou consciência, como a gente está podendo ver aqui. Muitas vezes você não necessita daquele produto, você já tem o suficiente, mas você quer adquirir pela vontade, pelo gosto que aquilo traz, né? Para a pessoa, no caso, que é consumista, aquilo dá uma certa satisfação, ou realmente ela tem um ato, o gosto de comprar, mas não que ela necessite. Então, o consumismo está ligado a isso. Você não necessita, mas você acaba comprando só porque, pela vontade, pela satisfação que isso dá à pessoa, tá? Então, nós temos aqui como, né, onde surgiu o consumismo. Então, ele já inicia na Revolução Industrial, que no caso ela acelerou a produção através das máquinas, da produção mais rápida, foi acelerando, né? E aí isso também começou com como se tinha um produto em larga escala, porque produzia-se muito mais com as máquinas, né, com o desenvolvimento das máquinas, e aí começou também essa questão de venda, né? Eu tenho que criar ali uma propaganda, um marketing em cima do produto para eu poder, no caso, de repente ganhar um foco, chamar a atenção da sociedade para aquele produto. E tudo isso começou mais ou menos ali, né? Onde se produzia muito mais e aí tinha que chamar a atenção do próprio, digamos assim, consumidor para que ele comprasse aquele produto, né, com que fizesse que ele é muito importante, que você não pode ficar sem, que você deve ter. Então, toda essa estratégia de marketing e propaganda também começou a ser criada ali. E aí isso fez com que gerasse um maior número de lixo produzido, a maior utilização dos recursos naturais para a produção desses produtos, tá? E aí já começou a se ter ali, conforme ao longo do tempo, uma sociedade de consumo, né, principalmente futura já, né, como a gente está tendo já hoje, tá? No próximo slide aqui, ó. Atualmente, vivemos em um grande dilema, separar, precisar do querer. Esses dois quesitos, muitas vezes, viram um só. Por exemplo, quando admiramos uma vitrine cheia de novidades, logo pensamos, quero tudo. A gente está vivendo nesse, digamos assim, esse dilema atualmente, né, onde a pessoa, ela acha que tudo aquilo é necessário, tem pessoas que têm isso como um hobby, digamos assim, tem isso como algo assim que ela vai trabalhar e ela vai
comprar é como se fosse esse objetivo dela, principal, como se não tivesse outro objetivo, ou muitas vezes ela está se endividando só para manter, digamos assim, esse gosto por comprar, né? Então, aqui a forma como foi colocada aqui no slide, que nós devemos analisar, separar o que é preciso do que é querer, né? Porque muitas das vezes a gente não necessita do objeto, mas a gente quer o objeto, quer ter o objeto. Então, é necessário fazer essa reflexão do separar o querer do precisar. Aí aqui nós temos o comportamento dessas pessoas, como que se age, né? O comportamento do consumidor, digamos assim. O consumo, nós sabemos, no caso, né, que comprar, aquele consumista racional, ele vai comprar, mas ele vai comparar preços, ele vai analisar, né, ele não vai sair já comprando sem saber os valores, sem perguntar preço, muitas vezes sem fazer até uma comparação de preços entre lugares. Então, ele é um racional. Então, eu preciso do objeto, eu vou ter que comprar, só que eu vou analisar primeiro os preços para ver onde eu posso comprar mais em conta, né? Aí nós temos o consumidor impulsivo. O que seria esse consumidor impulsivo? Ele compra por sentir aquela vontade, claro, de comprar, mas o prazer que vem do comprar, né? A felicidade que comprar um objeto te dá. Então, ele é impulsivo. Aí a gente tem o compulsivo, que seria quando eu tenho o vício já, né? É um sintoma emocional. A pessoa acordou, ela não está bem hoje, então ela vai ligar logo assim, não estou bem, preciso comprar. Para me, no caso, acalmar, para me desestressar. Então, assim, ela tem um problema emocional, né, com ela, mas ela sente que o ato de comprar qualquer coisa que seja, que ela tenha vontade, vai fazer com que ela fique melhor, como se isso fosse um remédio. Então, ela tem uma desordem emocional e, através dessa desordem, ela vai criando o vício de comprar. Então, aqui nós temos, assim, hoje, o poder da marca. Nós temos aqui um slide com um monte de marcas, provavelmente que vocês conheçam. Então, assim, a marca hoje, ela exerce um poder sobre, digamos assim, o consumidor. Então, quanto mais essa marca se posiciona, ela faz propaganda, ela chama atenção. Muitas das vezes hoje também, quando ela está voltada para algo relacionado ao meio ambiente, isso também contribui para que o consumidor que é mais consciente ou que está de olho nessa marca, ele pense e ele escolha essa marca. Então, hoje tem muitas estratégias que são utilizadas pelas empresas para, digamos assim, conseguir, né, fazer com que o consumidor compre da marca deles. Né? Então, tem marcas aí que vêm de muito tempo, mas elas vêm mudando a forma como ela age na sua produção, na sua propaganda, na forma de venda. Então, isso, né, é uma das atitudes que a marca, no caso, pode desenvolver. Então, nós temos também hoje um outro problema que surge com essa, digamos assim, grande disseminação através das mídias sociais, né, que a gente tem hoje, no caso, o Instagram, nós temos Facebook, né, são mídias bem rápidas, mais rápidas até que a TV, mas aí nós temos também a TV que trabalha bastante com a visualização dos produtos, com o apelo da marca e tudo mais. Então, nós temos hoje crianças que já começam a desenvolver essa forma de querer consumir e de escolher alguns produtos, né? Então, nós temos também algumas coisas a analisar aqui sobre o perfil dessas crianças. Crianças que são suscetíveis à fantasia e aos apelos imaginários da propaganda. Ainda não sabe diferenciar o real da fantasia. Então, quando se é muito pequeno, então cria-se toda uma história ali, né, para chamar a atenção dessa criança. Ela mexe com o imaginário da criança para poder fazer com que essa criança
possa ali se interessar pelo produto e peça ao pai que compre esse produto. Então, eles trabalham de várias formas, né, para atingir vários públicos. No caso, voltado para as crianças, aí já vem, hoje em dia, de blogueiros, blogueiras, né, e também a gente observa artistas que usam a determinada marca, então ali já serve como ponto de querer, né, de ver alguém usando alguma coisa e também querer ter aquilo lá, o objeto. E usam-se também da fantasia, né, com a criança ali, para poder chamar a atenção dela. O adolescente é o mais vulnerável também à influência da mídia, procura grupos com o fim de estruturar a sua identidade, e esses grupos são criações do mercado, do sistema econômico. Nós temos aí também as novelas, programas de entretenimento e bandas. Então, eles estão de olho nesses grupos da sociedade e do que as pessoas têm gostado, têm curtido atualmente, para eles poderem fabricar os produtos voltados para cada um desses grupos. Para aquele que gosta de assistir novela e tem alguém na novela que usa uma determinada roupa, um determinado objeto, brinco, colar, uma pulseira. Nós temos também as bandas, né? Então aí tem um grupo voltado que gosta disso, então atraído por isso já se produz algum tipo de elementos, cantores e assim por diante. Então eles estão de olho em cada um dos grupos para poder fazer um produto e chamar a atenção do consumidor. Então, nós temos aqui também, né, uns gráficos aqui que mostram a questão do consumo infantil. O que chama mais atenção? O que influencia as crianças na hora de comprar? Então, em primeiro lugar aqui, nessa pesquisa que foi feita, é a propaganda na TV. 70%, 73% no caso, se sentiu ali, digamos assim, né, atraído por um produto pela propaganda da TV. Em segundo, nós temos aí um personagem famoso que está usando algum tipo de produto que chamou a atenção da criança. A embalagem do produto, que agora é feito toda um marketing, desde a embalagem do produto, um brinde que seja, juntamente com o produto, um brinquedo, para chamar a atenção da criança. Então, 48% se atraiu ali pela embalagem. A marca conhecida, né? Quando estamos falando da estratégia das empresas, as marcas também têm atraído, muitas vezes pela qualidade ou por algo que chame atenção. Então, 44%. E quando um amigo está usando, também chama atenção, então 38% respondeu isso. Nós temos aqui a questão da influência por produto, que no caso aqui nós temos 86% são atraídos aí por brinquedos, 57% é roupa e 92% alimentos. Do outro lado, tem quais são a participação, no caso, na decisão de compra dos pais. A criança, né, ela está ali, ela influencia geralmente 80%, no caso, influencia os pais a comprar um determinado produto, pelo que elas já viram, né, nos grupos que a gente já discutiu. E nós temos aqui, 38% influenciam diretamente, fortemente na decisão dos pais. 42% que influenciam pouco. Mas, na forma geral, são 80% das crianças já influenciam na decisão de compra dos pais. Bom, como que é essa questão da publicidade, né? Que tanto a gente tem falado, tem visto. A âncora da sociedade de consumo é a publicidade, é o marketing para a venda desses produtos. Se digamos assim, um empreendedor tem um produto, mas ele não divulga esse produto hoje, então pouco, né, as estratégias, se ele não tem estratégia de marketing, pouco ele vai conseguir vender esse produto. Então nós vamos ver aqui algumas coisas relacionadas. Os produtos parecem únicos, mas ao mesmo tempo todos já possuem isso. Só você vai ficar de fora. Então é um apelo, né? A abundância de realidades passadas com velocidade pela televisão não permite aprofundar em nenhuma. A Coca-Cola já divulgou no mundo todo 20 mil
spots publicitários, ou seja, um spot por dia há mais de 50 anos. Então, alguma mensagem, alguma forma, alguma frase, comerciais de TV, de forma a chamar a atenção do seu público, tá? A Gillette gastou 300 milhões de dólares na produção de lâminas para mulheres, enquanto investiu 150 milhões de dólares com publicidade. Em 29 países. Então, aqui nós temos uma produção de 300 milhões de dólares para a produção do produto. Mas metade, mais ou menos, desse valor seria só a publicidade. Então, 150 milhões, que seria a metade do valor que ela já investiu na produção, para a publicidade. Então, para o empreendedor, essa questão de a gente ter uma publicidade era muito importante para poder chamar a atenção do público, para que ele possa comprar aquele produto. E aqui eu queria mostrar para vocês, né, na parte já de sustentabilidade, a quantidade de água por produção, que nós não vemos, que no caso seria uma água que para nós é invisível, porque nós não vemos. Quando se vai produzir a carne, desde da água que o animal toma até o final, quando a gente vai comprar essa carne, que seja no frigorífico, no mercado, tem uma produção ali de água que, no caso, o animal teve que tomar, não somente isso, mas até o produto estar ali para ser vendido, foi gasto muita água com isso. Então, nós vamos ver aqui agora. Por exemplo, para produzir 1 quilo de carne, geralmente se gasta cerca de 15,4 mil litros de água para a produção de 1 quilo de carne. Uma folha de papel, geralmente, 11,35 litros de água para uma folha. 1 quilo de café, né, que a gente compra no mercado, 19 mil litros de água para produzir 1 quilo de café. Um carro, geralmente, quando está lá para ser vendido, ele gastou cerca de 35 mil litros de água para ser fabricado, né, até ser vendido. O smartphone, nosso telefone, 908 litros de água. Uma calça jeans, que é tão comum no nosso dia a dia, 6,8 mil litros de água. Então, é só para mostrar para vocês a quantidade de água que está embutida na produção desses produtos que nós consumimos no nosso dia a dia e que a gente nem imagina, nem sabia que gastava tanta água assim, tá? Aqui também, geralmente, né, a gente já viu a questão da calça jeans, varia muito, quando a gente busca na internet, varia muito. Então, aqui nesse informativo, 1 quilo de carne, 16 mil litros. Uma calça jeans, 10 mil litros. Digamos que 1 quilo de arroz, 3 mil litros de água. Um hambúrguer, 2,4 mil litros. 1 litro de leite, né, 1.000 litros. Um copo de suco, 170 litros, porque daí nós temos a produção ali da fruta também, né? Então, desde da colheita lá, do plantio, eles colocam tudo que foi gasto ali de água. Uma xícara de café, 140 litros. Então, a gente vê que está embutido em cada produto a água, né? Por isso que a gente tem que ter consciência, né, do tanto de água que gasta para a produção, né, para a gente se conscientizar também dos recursos naturais que são usados na produção. Aqui mais um, mostrando aí a carne que a gente já falou. Por exemplo, o açúcar aqui é 3,4 mil litros, o arroz 3 mil litros, a gente já viu ali. A produção de coco, por exemplo, um coco 2,5, né, 2,5 mil litros, 2 litros e meio, 1 litro, 1.000 litros de água, no caso de leite. O suco a gente já viu. Aí o vinho, por exemplo, uma taça de vinho é 120 litros de água que foi gasto para produzir ela. O café a gente já viu. E no caso aí da cerveja, um copo, 75 litros de água foram gastos para a produção da cerveja. Bom,
vamos ver esse tema aqui agora, né? O mito da modernidade. A sociedade de consumo gera ao mesmo tempo a necessidade do novo e a necessidade de eliminar o velho. Então, nós estamos vendo aqui, nesse caso, olha a quantidade de pets produzida na primeira foto lá em cima. Então, ao mesmo tempo que você acha que tem uma necessidade de comprar, nós também temos que pensar no que nós vamos fazer, o que pode ser feito com todo o lixo gerado pela produção, né? Muitas vezes pela embalagem, como a gente está vendo, e por produtos que foram substituídos, como o caso de telefones, computadores, objetos tecnológicos que são produzidos e que nós utilizamos até um certo ponto e depois nós não utilizamos mais. Então, assim, já tem indústrias que estão voltadas, né, para usar, para reciclar, retirar as peças e voltar a transformar isso. Isso é uma forma de pensar nos recursos naturais no futuro, quando se tem uma preocupação com eles. Então, aí que nós voltamos, no caso, para a reciclagem, né, de alguns objetos e alguns equipamentos desses que a gente está falando agora. Isso seria uma forma de pensar na sociedade, pensar no meio ambiente, né, principalmente para as próximas gerações. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, o presente e o futuro. 11 países da África e 9 do Oriente Médio já não têm água. Muitos deles já não têm água potável. A situação também é crítica no México, na Hungria, na Índia, na China, na Tailândia, nos Estados Unidos. De uma forma, períodos de seca, áreas que têm realmente faltado já água em alguns lugares, mesmo como foi relatado ali. Estima-se que já em 2025, 40% da humanidade terá problemas com água. Então, o que seria? O que é preciso para que a gente retarde isso, para que a gente possa reverter isso? É preciso, no caso, desperdiçar menos, encontrar novas práticas agrícolas que consumam menos, que sejam de forma adequada e deixar, né, as pessoas veem a questão da água como se fosse inesgotável, como está dizendo aqui, ó, deixar de ver a água como um recurso inesgotável. Não é? Então, a gente tem hábitos que podem ser modificados, porque a água é imprescindível para a vida. Então, de alguma forma, nós tínhamos e temos, né, já ideias aí que para diminuir o uso dessa água no nosso dia a dia, tá? Então, é uma forma de a gente já começar a pensar de que forma eu posso contribuir para que no futuro a humanidade tenha água suficiente, não é como a gente está vendo que já tem lugares que não tem e que necessita muitas vezes de trazer até de outros lugares para que a população tome a água. Ou outros já estão ali com muito pouca água, como é o caso de alguns países da África e do Oriente Médio. E aqui, né, uma questão para a gente refletir, para a gente pensar, né? Eu lembro dessa propaganda da Coca-Cola, então vamos pensar nisso. O consumo gera felicidade? Algo para a gente pensar. E o que são nossas necessidades? Será que essa felicidade é momentânea? Será que não? Por exemplo, a propaganda aqui, o apelo da propaganda da Coca, por exemplo, abra a felicidade. Será que a felicidade está ao abrir uma garrafa de Coca-Cola? Então, assim, é o apelo que as marcas fazem para chamar a atenção, muitas vezes, do consumidor, tá? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Vamos pensar um pouquinho. Algumas atitudes sustentáveis que nós podemos, no caso, estar pensando e colocando em prática muitas vezes, né? Nós precisamos reduzir os poluentes que estão na atmosfera de alguma forma. Então, isso, digamos assim, podemos já utilizar. Em São Paulo,
alguns empresários já estão utilizando bicicletas, como o caso da Holanda aqui, né, que no caso já tem 18 milhões de bicicletas em circulação. Isso reduz o número de poluentes que seriam gerados pelos carros, né, ali no trajeto. O país possui, no caso, né, a Holanda, 29 mil quilômetros de ciclovias. Isso significa que o governo investiu em ciclovias para que essas pessoas pudessem andar com segurança. Muitas vezes nós precisamos melhorar o transporte público, isso a gente já sabe, e que muitas vezes a gente vê que não é feito, né, principalmente em países não desenvolvidos ou em desenvolvimento. Aplicar a infraestrutura visando a melhoria de mobilidade e acessibilidade. Então, a infraestrutura do local também tem que ser, né, mudada, como foi feito aqui na Holanda, onde eles criaram as ciclovias ali, né, adequaram o espaço para que os ciclistas pudessem estar circulando. Ciclovias especiais incentivam a utilização de bicicletas, adotar medidas restritivas para o transporte individual, como é feito nos rodízios, em que circula menos veículos, e incentivar, no caso, essas práticas aí que, no caso, poluem menos. Educação no trânsito. Então, aqui também outra reflexão. Reflita sobre seus hábitos de consumo e de suas reais necessidades. Procure viver com menos. Planeje antes de comprar, se você realmente necessita. A impulsividade é inimiga do consumo consciente, porque a pessoa age e depois que ela pensa, né, quando a pessoa é impulsiva, planeja antecipadamente, como já foi dito. Com isso, né, compre menos, mas compre o melhor. Adquira produtos de empresa com selo de qualidade, como a gente estava falando, com responsabilidade ao meio ambiente. E também que essas embalagens possam ser recicladas, né? E que nós encontremos uma forma, de repente, de estar enviando, de alguma forma, contribuindo com as pessoas que já fazem a reciclagem. Então, aqui, os recursos ambientais são finitos. Quer dizer que eles um dia podem não existir mais, limitados e estão dinamicamente interrelacionados. A necessidade de repensar um modelo estratégico de crescimento econômico e desenvolvimento social. Nós somos todos uma cadeia que um depende do outro. O meio ambiente, nós dependemos muito dele, e se algum desses recursos vir a faltar, nós vamos sentir muito. Então, é necessário repensar antes que isso aconteça, né? Práticas de formas mais sustentáveis. E aqui, né, só para a gente terminar aqui, consuma para viver, não viva para consumir. É uma campanha, né, onde se pensa que a gente deve consumir, mas para vivermos, para a subsistência da nossa pessoa, e não viver de consumo, tá? Então, é mais ou menos isso. Vou deixar esse vídeo salvo para vocês. E aí, tendo dúvida na hora de fazer as atividades, vocês podem estar enviando as mensagens que eu vou respondendo, tá bom? Até mais.